Olá, queridos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao nosso culto de celebração online. Você que está em casa nos assistindo, um abraço carinhoso, que Deus abençoe a sua vida. Hoje é 15 de novembro, excepcionalmente o nosso culto é apenas online, tendo em vista as eleições municipais e todo o clima de euforia, e a gente quer que você que está em casa nos assistindo, preste muita atenção, que você dedique-se ao Senhor nesse tempo, porque é muito importante. Nós oramos nesse dia pela nossa nação, é dia da proclamação da República, e também em todos os municípios brasileiros, novos líderes foram eleitos, estão sendo eleitos, a partir da apuração dos votos para a prefeitura, para as câmaras municipais, e a gente ora para que Deus abençoe o Brasil, abençoe as cidades, especialmente a nossa. Mas novembro é um mês importante, onde nós estamos falando sobre perseverança, onde nós estamos focados na visão que Deus nos deu, a visão de reino, a visão de eternidade, a visão estratégica para que sejamos edificados, para que sejamos consolados e para que venhamos implementar a nossa missão com o coração em chamas, com o coração apaixonado por Jesus e por almas. E eu quero trazer a segunda mensagem da série nessa noite para você, e nós vamos falar sobre perseverando na visão. Deus tem uma visão para nós, Deus tem uma visão para a sua vida. É quando você descobre quem você é quando você descobre o seu propósito, e é quando você desenvolve isso, tendo em mente o quadro que Deus já pintou, o seu futuro, não só aqui na terra, mas como na eternidade. Deus tem também uma visão para a igreja, uma visão para a comunidade de fé que nós somos, que nós formamos, e nós temos a visão de sermos uma igreja em células, grupos pequenos, com comunhão, com edificação mútua, com evangelização, com multiplicação de vidas, de talentos, de poder de Deus. Essa é a visão que Deus tem dado para nós, e nós estamos falando de perseverança em todos os aspectos da nossa vida, mas especialmente na visão ministerial que Deus nos deu. Eu quero falar com você hoje sobre Atos 2, esse texto tão clássico das Escrituras, a partir do verso 42, quando nós olhamos para cá e vimos como os novos convertidos viviam, como era a vida da igreja do primeiro século, igreja essa que é uma referência para a igreja de todos os tempos. Nós olhamos para essa matriz e dizemos, esse é o padrão da igreja, o padrão do nascedor, o primeiro momento onde Jesus foi assunto aos céus e derramou o seu Espírito Santo, capacitando aqueles primeiros homens e mulheres de Deus a viver a sua fé abundantemente, com perseverança, com alegria e com multiplicação. Era isso que acontecia, foi isso que aconteceu ao longo dos séculos, e é isso que precisa acontecer na nossa geração. Vamos ler o texto, Atos capítulo 2, verso 42, a Bíblia diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos conforme a necessidade de cada um, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa. Comiam juntos com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Pai, te damos graças pela sua palavra, nós te pedimos, alcança cada coração agora, cada ouvinte, quer seja nesse momento ou quer seja em outro momento, através de uma gravação, que o Senhor possa falar ao coração dessa pessoa, em nome para a glória de Jesus. Que nesse dia o Senhor possa abençoar a nossa cidade, aplacar todo e qualquer sentimento contrário, a porfia, ó Deus, a peleja, faz tudo isso cessar. E que, ó Deus, estabeleça o teu reino, porque a verdadeira mudança que uma família, que uma cidade precisa, está no poder do Evangelho, que pode transformar uma vida, que pode transformar uma casa e uma sociedade inteira. Um homem e uma mulher que entrega a vida para o Senhor, esse de fato é transformado, esse de fato progride na fé, esse de fato tem um nome escrito no livro da vida. Então abra os nossos olhos espirituais e nos faz atentar para o que é mais importante, para
prioridade que é o teu reino. Fala ao nosso coração e que essa série de mensagens traga para nós uma conscientização, uma relembrança de tudo aquilo que o Senhor já falou talvez ao nosso coração e que nós precisamos esforçar para viver, ou talvez coisas novas que o Senhor falará e que nós queremos acolher, ó Deus, com diligência, crendo no teu poder e na tua direção. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Perseverando na visão, esse quadro que Deus pintou para nós, esses aspectos que Deus já determinou para nós, esse caminho que não vai ser aberto por nós, nós não precisamos, procurar caminho, abrir caminhos, pelo contrário, o Senhor mesmo se fez caminho para nós. Nós temos um rumo, nós temos um norte, nós temos uma direção, mas muitas vezes nós precisamos fazer calar as vozes que falam ao nosso redor, fazer calar a tentação que quer desviar o nosso foco, o nosso olhar, e voltar a olhar para esse caminho e para essa direção que Deus já nos deu. Deus tem uma direção para a sua vida, para a sua casa e para a nossa comunidade de fé. E quando nós olhamos para o texto bíblico, a narrativa de Lucas faz um resumo de como aqueles primeiros cristãos viviam, qual eram os ingredientes, qual era a receita. Lucas fala como que uma receita, como é que faz? Na vida nós tomamos a receita de tantas coisas. Eu fico pensando hoje em dia, com essa facilidade que nós temos na internet, tantos tutoriais no YouTube, tantos vídeos ensinando a fazer as coisas, e nós não quebramos muito a cabeça muitas vezes. Às vezes a gente quer fazer uma coisa, a gente quer ver como se faz algo, como se conserta algo na nossa casa, no nosso cotidiano. A gente corre para um tutorial, e a gente não mais tem que quebrar a cabeça como antes, mas a gente vê uma receita, a gente vê ali um vídeo, assiste ali um vídeo com dicas, com imagens, que vão fazer com que eu e você vamos em cima daquele problema e falar: é assim que se faz, é assim que se abre, é assim que se conserta, desse jeito funciona melhor. Eu vi, eu aprendi, eu olhei para o modelo, eu olhei para a receita. E a Bíblia, a palavra de Deus, é uma receita infalível, porque não é só uma dica, não é só uma dica dentre tantas outras. Ela é a palavra da verdade, ela é a palavra da eternidade, ela contém a própria instrução de Deus para toda a sua criação. E aqui está uma receita de igreja, aqui está uma receita de vida em comunidade, aqui está um tutorial de vida cristã. Como viviam os primeiros cristãos? Dava certo, acontecia. Como devem viver os cristãos do século 21, da atualidade? Da mesma maneira, em tempos diferentes, se comunicando por outras vias, com outra linguagem, com outro idioma, com outros trejeitos, com outra cultura, mas os princípios são básicos, eles jamais vão mudar, eles são eternos, eles têm origem em Deus, e Deus, ele diz: eu sou o Senhor e não mudo. E aqui está como eles viviam, quais os elementos são destacados na palavra de Deus. Vale a pena eu e você consultarmos esse tutorial. Muitas pessoas têm vivido uma vida buscando modelos de comunidade que lhe agradam, buscando satisfazer suas necessidades, seus interesses, muitas vezes até seus caprichos, numa comunidade de fé, numa igreja, numa célula. O que nós vamos buscar? O que nós buscamos num culto? O que nós buscamos na comunhão? Qual é o interesse que nós temos? Tudo isso precisa ser ajustado pelo modelo, pelo tutorial, pelas escrituras sagradas. E aqui está esse resumo tão poderoso, tão lindo e tão útil às nossas vidas, que pode fazer toda a diferença. E aqui diz que esses cristãos, eles tinham um compromisso com a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos. A palavra doutrina foi prejudicada durante muitos anos com a religiosidade, com a questão dos usos e costumes, com a questão das preferências denominacionais. Mas a doutrina é, na verdade, os ensinamentos. É aquilo que os apóstolos ensinavam, é aquilo que o evangelho trouxe para a igreja. Jesus ensinou aos seus discípulos, e ele disse: vão e façam discípulos, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ordenado.
Tudo aquilo que Jesus ensinou foi replicado, foi experimentado e foi ensinado pelos apóstolos. Era o credo apostólico, era o que os apóstolos criam, porque eles receberam do próprio Cristo. Então o ensino é muito simples. É o evangelho da graça, do arrependimento de pecados, do perdão, através do sacrifício de Cristo, o acesso que nós temos a Deus. Nós precisamos perseverar nessas coisas. Não precisamos de novos ensinos, não precisamos de novas técnicas, de novas coisas. Nós precisamos viver aquilo que já é ensinado desde o primeiro século, uma vida piedosa, uma vida equilibrada, uma vida santificada, uma vida consagrada a Deus, uma vida que observa o modelo que é Jesus, o varão perfeito, à medida do qual nós devemos crescer, olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé. Não existe um outro evangelho. Paulo dizia: se alguém apresentar outro evangelho que seja considerado confusão, anátema, porque o evangelho é Cristo, e esse crucificado, ressuscitado ao terceiro dia, que nos deu uma missão, e que vai voltar para nos buscar daqui, e para ajustar as contas conosco, vai voltar para nos recompensar. Todos aqueles que forem achados fiéis, serão recompensados pelo Senhor, estarão com Ele na eternidade. Não precisamos inventar muita coisa, não precisamos inventar nada na verdade, porque Cristo nos deu a sua palavra, e ela é suficiente. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, mas eles também tinham um compromisso aqui na comunhão. Eles tinham um compromisso com a comunhão, com a koinonia, com os laços que foram tecidos entre eles a partir de Cristo. E quem conhece a doutrina dos apóstolos, quem conhece Jesus, também tem um autoconhecimento. Nós não vamos nos conhecer de verdade até conhecermos Jesus. Quando nós conhecemos Jesus, nós também olhamos no espelho, nós também nos enxergamos, nós vemos a nossa miséria, nós vemos o nosso pecado, mas nós vemos também a possibilidade que temos de transformação, de vida, de renovação, de transformação no Senhor. Então nós nos conhecemos, a partir de Jesus nós nos vemos melhor, e quando nós nos vemos melhor, nós também ficamos especialistas em enxergar melhor o outro. Nós também enxergamos o outro, quando nós enxergamos nossos pecados e buscamos por misericórdia, nós também enxergamos não só o pecado do outro, mas vemos também que ele é digno de misericórdia, porque Cristo nos fez dignos de misericórdia. Não merecíamos, mas Ele fez cair sobre Ele o pecado que era nosso, para que nós pudéssemos ter acesso ao perdão. E a comunhão diz respeito a aceitar o outro, diz respeito a amar o outro, diz respeito a viver uma vida, sabe, entrelaçada, uma vida onde somos irmãos pelo sangue que Cristo derramou. E os irmãos do primeiro século viviam dessa maneira. Mas o texto continua dizendo que eles partiam o pão, eles perseveravam no partir do pão, eles se assentavam à mesa para comer pão juntos. Eu gosto muito de entender que a palavra companheirismo, companheiro, vem dessa raiz etimológica de comer pão junto. O ato de comer pão junto gera a palavra companheirismo. Diz respeito a estarmos juntos, a termos empatia uns com os outros, diz respeito a nos importar uns com os outros, diz respeito a um relacionamento autêntico, onde não utilizamos máscaras, onde não temos o que esconder, onde não temos vergonha das nossas fraquezas e sabemos também acolher a fraqueza do outro, onde suportamos uns aos outros em amor, onde caminhamos 1 milha, 2 milhas juntos, onde o que for preciso é feito, porque temos algo em comum, muito maior do que temos de diferenças. O Cristo que nos é comum é maior do que qualquer uma de nossas diferenças. E os irmãos do primeiro século entenderam isso, e nós no século 21, se entendemos isso, vamos muito longe. O texto diz ainda que eles prezavam pela oração. E deixa eu te falar uma coisa, a oração é básico na vida cristã.
Oração é algo básico, não existe vida cristã sem oração, assim como não existe sem comunhão, não se pode ser cristão sozinho, não se pode ser cristão sem partir do pão, autenticidade, não se pode ser cristão sem perseverar na doutrina dos apóstolos, na palavra de Deus, não se pode ser cristão sem oração. Precisamos da oração sem cessar, precisamos da oração cotidiana, precisamos da oração diária, precisamos da oração constante, mas precisamos também da oração coletiva, que é quando nós concordamos em oração, que é quando essa visão que Deus nos deu torna-se um clamor no nosso coração, e nós oramos uns pelos outros, e nós oramos também uns com os outros. A nossa oração ela é de concordância, e a concordância tem um poder de ativar na terra e ativar no céu, ligar na terra e ligar no céu. Aquilo que é ligado, aquilo que é concordado, chega até o trono. E nós precisamos também aprender essa oração, que é um clamor de um povo, de um coletivo, de uma comunidade, de um lugar. Há uma oração que Deus quer que façamos juntos. Existem orações a serem levantadas, existem altares para serem erguidos, mas esses altares não são solitários. Não é o meu altar, não é o altar de uma denominação, mas é o altar de quem entendeu a mesma coisa, de quem está vendo a mesma coisa, de quem tem uma visão dada por Deus, de quem tem uma empreitada, de quem recebeu uma empreitada do próprio Deus e colocou no coração que irá cumpri-la até o dia do Senhor. Nós precisamos ter esse movimento de oração entre nós. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. A Bíblia diz que haviam resultados, e os resultados eram extraordinários. Eu fico pensando que muitas pessoas buscam os resultados. Quem é que não quer sinais? Quem é que não quer maravilhas? Quem é que não quer viver em temor do Senhor? Muitas vezes falta temor do Senhor, falta também sinais, falta maravilhas. Quem é que não quer viver em um ambiente onde todos creem, estão juntos, têm tudo em comum e que inclusive repartem bens, ajuda mútua, ajuda humanitária? Quem é que não quer conviver num ambiente como esse? E quantos esforços são feitos muitas vezes para produzir esses ambientes? Esforços para se fazer caridade, esforços para se fazer projetos de cunho social, esforços em campanhas para receber milagres, sinais, maravilhas, esforços para fazer as pessoas temerem a Deus, pregações como Apocalipse, pregações que falam de diabo, de maldição, para ver se as pessoas abrem a cabeça e temem a Deus. Mas com os cristãos do primeiro século não era assim que funcionava. Por ter a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e a oração, eles também temiam a Deus. Os sinais aconteciam naturalmente no meio deles, para se cumprir o que Jesus disse: os sinais seguem aos que creem. Mas não era só isso não, eles também tinham empatia, ajudavam uns aos outros. E o texto termina dizendo que eles louvavam a Deus, que eles faziam refeições juntos, que eles tinham unanimidade, que eles tinham sinceridade de coração e alegria, e que mais do que isso, as pessoas da cidade, da comunidade, tinham simpatia por eles, simpatizavam com eles. Sabe o que acontecia? Multiplicação. Deus acrescentava àquela igreja as pessoas que iam sendo salvas. Deus, o próprio Espírito Santo levava, porque ninguém multiplica a gente. Ninguém multiplica a gente pode até multiplicar números, a gente pode até multiplicar pessoas momentaneamente num projeto, numa situação ou em outra, mas só quem multiplica salvos é o Espírito de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só quem multiplica no reino é o poder do Espírito Santo, é o poder da palavra que encontra um coração, é o poder da pregação ungida, que vai falar ao íntimo do homem, e esse vai se curvar a Deus. As pessoas se convertiam, mas aqueles cristãos estavam na sua posição, na visão que Deus havia dado para eles. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Eu concluo dizendo para você que esses elementos são indispensáveis, mas que uma palavra aqui faz toda a diferença em tudo aquilo que nós lemos. Eles perseveravam.
Muitos cristãos já descobriram que não vai, que sem oração não dá, que precisam orar mais. Outros já descobriram que não podem servir a Jesus sozinho, não dá para servir a Jesus isolado na sua casa, eles precisam da comunhão, e até se achegaram a uma célula, se achegaram a um grupo maior, a igreja. Outros já descobriram que precisam de partir o pão, de se assentar à mesa, de olhar nos olhos, de abrir o coração, de confessar fraquezas, de pedir conselhos, de aconselhar também. Quantos já descobriram que precisam aprender mais a palavra e olhar para ela? Mas muita gente tem dificuldade em perseverar. Até começam algumas coisas, até esporadicamente tem picos de uma vida mais engajada, de uma vida mais firmada no Evangelho, mas desistem, mas oscilam, mas param, mas retardam o processo, mas ficam preguiçosos, vagarosos, mas deixam o Evangelho em segundo plano, deixam a causa do reino em segundo plano. E o que falta a muitas pessoas é perseverança. Eu fico pensando que nós perseveramos tanto. Nós vimos nessas últimas eleições em todos os cantos do Brasil, as pessoas perderam medo da própria infecção pelo coronavírus. As pessoas foram mesmo às ruas manifestar seus sentimentos, suas opiniões, elas se unem. Pessoas que talvez nunca foram amigas, talvez eram até inimigas, mas quando descobrem que têm um mesmo interesse, que naquele momento eleitoral tem o mesmo propósito, elas se unem. Interessante que o reino de Deus, que é a coisa mais importante que nós já descobrimos, às vezes não causa esse mesmo impacto, não tem esse mesmo sentimento. Nós temos vergonha de convidar alguém para a nossa célula, de fazer uma casa de paz, de ir à casa de alguém, fazer um tempo de oração, mas não temos vergonha de bater uma porta e apresentar os nossos candidatos. Não temos vergonha de expor os nossos anseios, os nossos ideais ideológicos, partidários, ou qualquer que seja a coisa desse mundo, mas travamos quando o assunto é levar Jesus para alguém. Confiamos em especialistas para pregar o Evangelho, quanto a verdadeira especialidade é um cristão convicto, que persevera na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a perseverar, a sermos firmes e constantes, e sempre abundantes, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por você que já participa de uma célula, que lidera uma célula, que tem um sonho de liderar uma célula. Você que tem a vontade até de ir, não sabe nem o que eu estou falando talvez. Um grupo pequeno de gente que vai acolher você. Eu quero orar por você, que tem vontade de um momento novo na sua vida, de um momento mais entusiasmado com Deus, mais firme em Deus. Deus quer te ajudar. Ele quer fazer isso por você. Pai, nessa noite eu oro agradecendo ao Senhor pela Tua palavra. Eu agradeço ao Senhor porque mesmo via, ó Deus, o YouTube, uma gravação, um momento que essa pessoa está assistindo, eu nem sei qual é, mas eu sei que o Espírito Santo toca na vida dela. E eu sei que ela pode ser transformada, eu sei que ela pode firmar no Senhor. Eu sei que ela pode deixar a oscilação, o ânimo dobre. E ela pode passar a perseverar no Senhor, alcançando níveis ao quais ela jamais imaginou, alcançando, ó Deus, lugares em Ti, que vão, ó Deus, fazer toda a diferença na vida dela. Pai, em nome de Jesus, entra com o Teu poder, faz uma obra linda e poderosa aí, Jesus. Pai, faz o que for preciso no corpo físico, cura, liberta, salva, transforma, faz essa pessoa cair em si, faz ela voltar para o caminho, faz ela perseverar no caminho, faz ela se manter buscando ao Senhor em todo o tempo. E ensina para ela, Senhor, o Teu caminho todos os dias. Revela-te a ela, para que ela possa ser completa, inteira, íntegra na Tua presença. Abençoe a família, abençoe essa casa, abençoe a nossa cidade, Pai. Dê paz nesses dias e que nós possamos acolher a vontade do Senhor com todo o nosso coração voltado ao Senhor, que é maior do que qualquer outra coisa, de que qualquer outro momento. O Senhor é eterno. As coisas desse mundo são passageiras, mas o Teu reino é eterno. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.
Eu desafio você a nos acompanhar ao longo da semana, estar conosco. Quarta-feira tem culto presencial e online. Quinta-feira tem célula, quase na reta final desse ano nós estamos. No sábado tem o manifesto. Domingo pela manhã, nossa live pelo Facebook. E à noite, o nosso culto de celebração com a terceira mensagem da série Perseverança. Que você guarde essa palavra no seu coração. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, em nome de Jesus. Boa noite. Um forte abraço.